Dizem que as tempestades destroem tudo em seu caminho. O que não te contam é que às vezes elas te salvam de algo pior. Meu nome é Daniel Carter e até o último fim de semana, eu achava que tinha tudo sob controle. 18 anos de casamento com Emily, um lindo filho chamado Matthew, que acabou de completar 15 anos, e uma vida que parecia perfeita por fora. Aliás, parecia perfeita por dentro também. Ou talvez eu simplesmente não estivesse olhando com atenção suficiente. Pai, você pegou as iscas novas? Matthew gritou da garagem, com a voz embargada daquele jeito que me lembrava que ele estava se tornando o homem mais rápido do que eu estava preparado. Já estava tudo pronto, gritei de volta, checando minha caixa de pesca mais uma vez. Nossas pescarias de fim de semana tinham se tornado sagradas ao longo dos anos. Só nós, o lago e o que estivesse mordendo a isca. Emily nunca vinha. Dizia que preferia ter um tempo só para ela quando estávamos fora. Eu nunca questionei. Por que questionaria? Parado na nossa cozinha agora, observando Emily mexer no celular com aquele olhar distante que ela vinha usando ultimamente. Eu deveria ter percebido sinais. A nova matrícula na academia da qual ela, de repente, não conseguia mais viver sem. O jeito como ela começou a usar perfume para ir ao supermercado. As conversas noturnas por mensagem que ela dizia ser com a irmã em Seattle. Vocês estão prontos, meninos? Perguntou ela sem levantar os olhos. Seu cabelo loiro estava com mechas recentes. Outra mudança recente. Aos 41 anos, ela estava com uma aparência melhor do que em anos. Eu tinha orgulho da transformação dela. Dizia a mim mesma que era apenas um cuidado saudável da meia-idade. Sim, vamos sair em 20 minutos, eu disse, caminhando até ela para lhe dar um beijo de despedida. Ela virou o rosto para mim, ainda concentrada na tela. O tempo parece perfeito. Devemos voltar no domingo à tarde. Fiquem à vontade, disse ela rapidamente. Rápido demais. Vocês dois merecem um descanso de verdade. Talvez até fiquem até segunda de manhã, se os peixes estiverem mordendo a isca. Matthew apareceu na porta, todo desengonçado e animado. Mãe, vamos levar a chave da cabana, certo? Claro, querido, ela respondeu, finalmente olhando para cima. Por um instante, algo passou pelo seu rosto. Culpa, expectativa. Eu não conseguia identificar. Divirtam-se, meninos. É uma questão de criar laços, sabe? A cabana da família ficava a 2 horas de carro ao norte, aninhada em um lago particular que pertencia à minha família há 3 gerações. Enquanto Matthew e eu carregávamos nossas coisas na minha caminhonete, notei Emily observando pela janela. Ela acenou e desapareceu de volta para dentro de casa antes mesmo de sairmos da garagem. Pai, você viu a previsão do tempo? Perguntou Matthew, mexendo no celular enquanto eu dirigia pelo nosso bairro residencial. Céu limpo o fim de semana todo, respondi. Condições perfeitas, sim, mas tem algo sobre um sistema vindo do oeste. Dizem que pode acelerar, comentou ele. Olhei para o painel do carro. 22 graus Celsius e ensolarado. Se os caras vão receber o pagamento, se eles estão certos ou errados, nós vamos ficar bem. A viagem até lá foi perfeita. Matthew e eu conversamos sobre a faculdade, o interesse dele em engenharia, a garota para quem ele estava criando coragem para convidar para o baile. Essas conversas fluíam mais facilmente na estrada, sem as distrações de casa. Você e a mãe estão bem? Perguntou ele de repente, cerca de 1 hora depois de começarmos a dirigir. A pergunta me pegou de surpresa. Claro, por quê? Ele deu de ombros. Ela parece diferente ultimamente. Distraída, eu acho. Sua mãe está passando por algumas mudanças, eu disse, acreditando na minha própria explicação. É normal nessa idade. As mulheres precisam se redescobrir às vezes. Acho que sim, ele disse, mas algo em seu tom sugeria que ele não estava convencido. Chegamos à cabana na tarde de sexta-feira. O lago estava calmo como um espelho, perfeito para pescar robalo. Enquanto desempacotávamos, me peguei pensando na insistência de Emily para que não tivéssemos pressa. Ela praticamente nos empurrou para fora de casa. Em 18 anos de casamento, ela nunca esteve tão ansiosa para que fossemos embora. Pai, dá uma olhada nisso. Matthew gritou do cais. O barômetro está caindo rápido. Juntei-me a ele, olhando o aplicativo de previsão do tempo em seu celular. E de fato, aquele sistema vindo do oeste havia ganhado força. A previsão agora indicava tempestades severas atingindo nossa região no sábado à tarde, em vez de segunda-feira. Vamos ficar de olho, eu disse, embora uma sensação de frio tenha se instalado no meu estômago. Não era a tempestade que me incomodava. Era a ideia de voltar para casa mais cedo e surpreender a Emily. Enquanto Matthew preparava a isca para o nosso primeiro arremesso, afastei esse sentimento. O que quer que nos esperasse em casa podia esperar.
Agora eu tinha um fim de semana com meu filho. Eu não fazia ideia de que em 24 horas, a tempestade nos faria voltar para casa um dia inteiro mais cedo e eu encontraria um sedã desconhecido estacionado na minha garagem ao lado do carro da Emily. A viagem de volta para casa foi brutal. A chuva batia com tanta força no carro que eu mal conseguia enxergar a 3 metros de distância. Matthew segurava a maçaneta da porta com força, os nós dos dedos brancos, enquanto eu dirigia pelas estradas sinuosas da montanha. O que deveria ter sido uma viagem de 2 horas se estendeu para 3 horas de inferno. Pai, talvez devêssemos parar, sugeriu Matthew quando outro raio cortou o céu. Estamos quase chegando, respondi, inclinando-me para a frente para olhar através do para-brisa. Mais 20 minutos. A tempestade chegou mais rápido e com mais força do que qualquer um previa. Ao meio-dia de sábado, o lago havia se transformado em um turbilhão de ondas brancas e destroços. O serviço meteorológico emitiu um alerta de tempestade severa e, em seguida, o elevou para um alerta de tornado. Mal tínhamos conseguido proteger a cabana e pegar a estrada antes que o pior da tempestade nos atingisse. Agora, quase às 21 horas de sábado, um dia inteiro antes do planejado, finalmente estávamos entrando em nosso bairro. Os postes de luz estavam apagados, deixando tudo na escuridão, exceto por relâmpagos ocasionais. A maioria das casas estava escura, provavelmente devido à falta de energia causada pela tempestade. Pelo menos a mamãe está em casa, disse Matthew, apontando para o brilho quente da janela do nosso quarto. Ela deixou a luz acesa para nós. Foi então que eu vi um sedã escuro estacionado ao lado do SUV branco de Emily em nossa garagem. Mesmo com a chuva, percebi que não era um carro que eu reconhecia. Apertei o volante com força. De quem é esse carro? Perguntou Matthew. Provavelmente uma das amigas do clube do livro da sua mãe, respondi. Embora o clube do livro da Emily se reunisse às quartas-feiras e geralmente na biblioteca. Talvez alguém tivesse ficado preso na tempestade. Estacionei na entrada da garagem, atrás do carro estranho, com placa de Connecticut. A chuva tinha diminuído para uma garoa constante, mas estávamos ambos encharcados quando chegamos à porta da frente. Procurei minhas chaves às apalpadelas, notando que a tranca não estava acionada, apenas a fechadura normal. A casa estava silenciosa quando entramos, escura, exceto pela luz do andar de cima. Larguei minhas coisas, tentando me livrar da sensação de desconforto que subia pela minha espinha. Matthew começou a me chamar, mas segurei seu braço. Não vamos acordar ninguém, sussurrei. Se a mamãe tiver alguma amiga aqui, ela pode estar dormindo. Caminhamos pela escuridão familiar da nossa casa, pingando água no piso de madeira. Quando chegamos ao pé da escada, ouvi algo que me fez congelar. Risadas. Risadas suaves e íntimas vindas do nosso quarto. Então o som começou. O rangido das molas do colchão. Rítmico e inconfundível. A mãe deve estar, Matthew começou a dizer, mas parou. Mesmo na escuridão, pude ver sua expressão mudar quando a compreensão surgiu. Os sons ficaram mais altos, um gemido masculino. A voz de Emily, ofegante e urgente de um jeito que eu conhecia muito bem. A estrutura da cama batendo na parede em um ritmo constante que combinava com meu coração que de repente disparou. Pai. A voz de Matthew era fraca, quebrada. Eu não conseguia falar. Minha mente buscava explicações, cada uma mais desesperada que a anterior. Talvez fosse a TV. Talvez eu estivesse me expressando mal. Talvez. Oh, Deus, Jake. A voz de Emily cortou minha negação como uma lâmina. Não pare. Jake. Jake. Walter. O cara da terceira rua que ajudou com a nossa cerca no mês passado. Que tinha sido tão amigável, tão prestativo, que sorriu para mim enquanto minha esposa estava atrás de mim. Minha mão se moveu sem pensar. Peguei meu celular. Meus dedos tremeram enquanto eu abria o aplicativo da câmera e apertava o botão de gravar. Matthew segurou meu pulso. Pai, não faça isso. Ele sussurrou com urgência. Olhei para o meu filho, vi minha própria devastação refletida em seus olhos. Preciso de provas, sussurrei de volta. Para o tribunal. Os sons lá em cima se intensificaram. A cabeceira da cama batia com força contra a parede. Emily gemia de um jeito que não gemia comigo há anos. Cada som era mais um prego no caixão do nosso casamento. Comecei a subir as escadas, segurando o telefone firme apesar das minhas mãos trêmulas. Matthew me seguiu, sua respiração curta e ofegante, sem nenhuma relação com a nossa pressa em atravessar a tempestade. A porta do quarto estava entreaberta, a luz do abajur invadindo o corredor. Pela fresta eu podia ver sombras se movendo na parede. 2 corpos entrelaçados, subindo e descendo. Jake, isso bem aí. A voz de Emily era extasiante e primitiva. Minha mão alcançou a maçaneta.
18 anos de casamento, 15 anos criando nosso filho, milhares de dias de confiança, amor e construindo uma vida juntos. Tudo se resumia a este momento, parado do lado de fora da porta do meu próprio quarto, ouvindo minha esposa gritar o nome de outro homem. É isso aí, meu bem. A voz de Jake. O som estrondoso soou. Você gosta mais disso do que você come em casa? Nossa, sim. Emily engasgou em resposta. Muito melhor, Daniel nunca. Não a deixei terminar. Meu pé bateu na porta, abrindo-a com um estrondo. A porta bateu contra a parede com força suficiente para rachar o gesso. Por uma fração de segundo, tudo congelou. Uma cena de destruição que ficaria gravada na minha memória para sempre. Emily estava em cima de Jake Walter. Suas costas arqueadas, os cabelos desgrenhados emoldurando o rosto. O rosto que havia sorrido para mim naquela manhã, que havia dado boa noite ao nosso filho por 15 anos, agora contorcido em choque e horror ao nos ver ali parados. Jake estava embaixo dela, as mãos em seus quadris, sua expressão se transformando de prazer em terror em um instante. Meu celular registrou tudo. Os lençóis emaranhados, as roupas espalhadas, a garrafa de vinho na mesa de cabeceira, o Marlboro caro que eu estava guardando para o nosso aniversário no mês que vem. Daniel, Emily gritou, tentando se cobrir. Oh, Deus! Não, não, não. O som que saiu de eu não era humano. 18 anos de raiva reprimida, de pequenas decepções, de semanas de trabalho de 60 horas enquanto ela passava os dias na yoga e almoçando com as amigas. Tudo explodiu de uma vez. Deixei o celular cair, ainda gravando, e me lancei sobre Jake, meu punho atingindo seu queixo antes que ele pudesse se mover. O estalo satisfatório de osso contra osso o fez rolar da cama, Emily caindo junto. Eu segui meus nós dos dedos encontrando suas costelas, seu estômago, qualquer lugar que eu pudesse alcançar. Daniel, pare! Emily gritou, enrolando um lençol em volta de si. Você vai matá-lo. Jake tentou se defender, mas estava nu, desorientado, e eu tinha a vantagem da pura fúria. Meu punho abriu seu lábio. Sangue espirrou no carpete do nosso quarto. O carpete que Emily insistira que precisávamos trocar no mês passado. Agora eu sabia porque ela queria tudo novo e impecável. Pai! A voz de Matthew cortou minha fúria. Pai, chega! Jake conseguiu se desvencilhar, andando de lado para trás, com as mãos cobrindo a virilha. O rosto dele já estava inchado, com sangue escorrendo do nariz. Ele cambaleou, agarrando as calças. Desculpe, balbuciou com os lábios rachados. Daniel, me desculpe mesmo. Simplesmente aconteceu. Saia daqui, rosnei, avançando sobre ele novamente. Saia da minha casa. Jake desistiu das roupas. Disparou para a porta completamente nu, seu traseiro pálido desaparecendo escada abaixo. Segui Emily, que vinha atrás de nós com o lençol enrolado no corpo. Jake, música, espere, ela gritou. Suas roupas. Mas Jake já estava na porta da frente, tentando abrir a fechadura. Ele a abriu com um puxão e correu para a tempestade, nu e sangrando. A cena teria sido engraçada se o meu mundo não estivesse acabando. Luzes de varandas piscaram do outro lado da rua. O rosto da senhora gay apareceu na janela dela e desapareceu rapidamente. Jake cambaleou até o carro, tentando se cobrir com as mãos. Não conseguia encontrar as chaves. Provavelmente estavam nas calças que ainda estavam no chão do meu quarto. Ele acabou correndo rua abaixo, desaparecendo na escuridão encharcada pela chuva. Em minutos, toda a vizinhança saberia. De manhã, a notícia estaria por toda a cidade. Virei-me e encontrei Emily caída na escada, soluçando com as mãos no rosto. O lençol havia escorregado, revelando o corpo que um dia venerei, agora contaminado pelo toque de outro homem. Quanto tempo? Minha voz estava mortalmente calma. Ela olhou para cima, o rímel escorrendo pelo rosto. Daniel, por favor, me deixe explicar, implorou. Quanto tempo? Repeti. 4 meses, sussurrou em resposta. 4 meses. Enquanto eu trabalhava até tarde para bancar o estilo de vida dela, enquanto eu levava Matthew aos jogos, enquanto eu dormia ao lado dela, acreditando que tínhamos um bom casamento. Mãe, a voz de Matthew falhou. Ele estava parado no topo da escada, olhando para ela com tanta devastação que meu peito doeu. Como você pôde? Emily estendeu a mão para ele desesperadamente. Meu bem, por favor, você precisa entender, ela implorou. Não. Matthew deu um passo para trás bruscamente. Não fale comigo. Nunca mais fale comigo. As palavras atingiram Emily com mais força do que qualquer golpe físico. Ela desabou chorando e implorando. Matthew, não. Você é meu filho. Eu sou sua mãe. Minha mãe está morta, disse Matthew friamente. Você é só alguém que se parece com ela.
Eu nunca tinha me sentido tão orgulhoso dele, nem com o coração tão partido por ele. Faça as malas, eu disse a Emily. Você vai embora hoje à noite. Você não pode me expulsar da minha própria casa, ela protestou. Não é mais a sua casa, respondi, pegando meu celular que ainda estava gravando, certificando-me de capturá-la coberta apenas por um lençol, soluçando na escada. Você tem 10 minutos para arrumar as malas. Depois você vai embora. Para onde eu vou? Ela lamentou. Eu não me importo. Para a casa do Jake. A casa da sua irmã é um inferno. Durma no carro. Só vá embora, respondi secamente. Ela se levantou com as pernas trêmulas. Daniel, por favor, podemos resolver isso. Terapia, ela tentou. 10 minutos, repeti. Ou eu chamo a polícia e peço que você seja retirada de lá. Com que justificativa? Ela desafiou. Mostrei meu celular. Violência doméstica? Adultério? Escolha. Ela olhou entre Matthew e eu, procurando qualquer brecha em nossa resolução. Não encontrando nenhuma, correu escada acima. Podíamos ouvi-la jogando coisas em uma mala, soluçando o tempo todo. Papai, disse Matthew baixinho. Acho que vou vomitar. Eu o guiei até o banheiro, segurei sua cabeça enquanto ele vomitava e depois me sentei com ele no chão frio de azulejo. Meu filho corajoso, que acabou de ver seu mundo desmoronar. Sinto muito que você tenha tido que ver isso, eu disse. Não sinto, ele respondeu. É melhor saber a verdade. Emily apareceu na porta com sua mala, vestida com jeans e um suéter. Seu rosto estava inchado de tanto chorar. Posso pelo menos me despedir do meu filho? Ela perguntou. Matthew nem olhou para ela. Saia, disse ele firmemente. Ela olhou para mim, com o último apelo nos olhos. Daniel, ela começou. Saia, Emily. E não volte, ordenei. Ela saiu, arrastando a mala pelas poças na entrada da garagem e colocando-a em seu SUV. Observei pela janela enquanto ela permanecia sentada no carro por 5 minutos, provavelmente esperando que eu saísse, dissesse que tudo fora um engano, que poderíamos consertar as coisas. Não saí. Finalmente as luzes traseiras do carro desapareceram na noite encharcada pela tempestade. O escritório de Margaret Steele cheirava a couro e dinheiro antigo. A advogada de divórcios estava sentada à minha frente, os cabelos grisalhos presos em um coque apertado, os olhos afiados como instrumentos cirúrgicos. Ela havia sido recomendada por uma colega que passará por um divórcio brutal e ganhará tudo. O vídeo é condenatório, disse ela, assistindo a gravação do meu celular pela 3ª vez. Mas eu quero mais. Adultério é uma coisa, mas precisamos estabelecer um padrão de engano. Era segunda-feira de manhã, menos de 48 horas depois de eu ter expulsado Emily. Eu tinha tirado um dia de folga, deixei Matthew na escola apesar dos protestos dele de que não queria ir. Ele precisava de normalidade, mesmo que fosse apenas uma ilusão. Que tipo de padrão? Perguntei. Margaret pegou um bloco de notas. Irregularidades financeiras, ausências inexplicáveis, qualquer coisa que mostrasse que ela estava usando bens do casal para facilitar o caso, explicou ela. Pensei nos nossos extratos de cartão de crédito, aqueles que Emily insistia em administrar porque ela era melhor com finanças. Meu laptop estava na minha bolsa. Eu tinha trazido tudo o que me veio à mente. Vamos começar com as finanças, sugeriu ela. O que descobrimos nas próximas 2 horas me embrulhou o estômago. Gastos em restaurantes nos dias em que trabalhei até tarde, sempre para 2 pessoas, sempre em lugares dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Uma conta de hotel de 6 semanas atrás, quando ela supostamente estava visitando a mãe. Saques em caixas eletrônicos em partes da cidade que ela não tinha motivo para visitar. Isso é bom, observou Margaret. Mas precisamos de mais contexto. Quando as mudanças de comportamento começaram? Pensei. 4 meses atrás. Ela disse que tudo começou quando ela entrou na academia, quando essa história de transformação começou. Pegue os registros da academia. Se ela estava se encontrando com ele lá, vamos encontrar um padrão, ela instruiu. Meu telefone vibrou. Emily de novo. Ela tinha ligado 43 vezes desde sábado à noite. Eu tinha documentado cada tentativa de contato, cada mensagem de texto implorando por perdão para ter outra chance de deixá-la ver Matthew. Não responda, aconselhou Margaret. Deixe-a cavar a própria cova. Ao meio-dia tínhamos um quadro claro. O caso tinha sido meticulosamente planejado. Emily tinha aberto um cartão de crédito separado que eu não conhecia, provavelmente para esconder despesas. Ela estava se encontrando com Jake em hotéis quando eu viajava a negócios e ficava na casa dele quando a família dele estava fora. A família dele? Eu disse de repente. Jake é casado. 2 filhos, Margaret sorriu com uma expressão predatória. Melhor ainda.
Vamos intimar a esposa dele para depor, se necessário. Nada como uma mulher desprezada para fortalecer nosso caso, ela respondeu. Meu telefone tocou. Escola do Matthew, Sr. Carter. Aqui é o diretor Williams. Temos um problema. Sua esposa está aqui tentando ver o Matthew, informou-me o diretor. Ela não pode chegar perto dele, eu disse, com a pressão arterial subindo. O Matthew já deixou isso bem claro. Ele passou direto por ela. Mas ela está causando um escândalo, se recusando a ir embora, continuou ele. Chame a polícia se necessário. Chego aí em 15 minutos, respondi. Cheguei e encontrei o SUV da Emily no estacionamento de visitantes com ela dentro, soluçando. O Matthew estava na sala do diretor, olhando fixamente para frente com aquela mesma fúria fria que eu tinha visto no sábado à noite. Você está bem? Perguntei. Ela me emboscou no almoço, respondeu ele. Começou a chorar, implorando para que eu a perdoasse. Todo mundo viu. A humilhação no rosto dele partiu meu coração. Já não bastava a mãe dele ter destruído nossa família. Agora ela estava destruindo a reputação dele na escola. Eu resolvo isso, assegurei-lhe. Caminhei até o carro de Emily e bati no vidro. Ela olhou para cima com uma esperança que se desfez ao ver minha expressão. Se você se aproximar de Matthew novamente, entrarei com um pedido de medida protetiva, avisei. Ele é meu filho, ela gritou. Você deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para Jake Walter, retruquei. As palavras grosseiras a fizeram estremecer. Ótimo, Daniel, por favor. Eu cometi um erro, implorou ela. Um erro é esquecer de pagar uma conta. Você fez uma escolha. Por 4 meses você fez essa escolha repetidas vezes. Agora vá embora ou vou mandar prendê-la por invasão de propriedade, declarei firmemente. Naquela tarde Margaret ligou com mais notícias. Jake Walter havia fugido para a casa do irmão em Nova Jersey. Sua esposa o expulsou de casa depois que toda a vizinhança testemunhou sua corrida nu pela tempestade. Ela estava entrando com o pedido de divórcio e queria saber se eu testemunharia. Com certeza, confirmei. De terça a quinta-feira, tudo foi um turbilhão de preparativos legais. Eu transferi nossas contas conjuntas, garanti a hipoteca em meu nome e documentei todos os bens. As mensagens de Emily se tornaram cada vez mais desesperadas. Por favor, Daniel, eu te amo. Não significava nada. Eu me sentia sozinha. Pense no Matthew. Você está destruindo nossa família. Essa última quase me fez rir. Eu estava destruindo nossa família. Na manhã de sexta-feira, Emily apareceu com um advogado, um terno barato de um escritório de bairro. Minha cliente quer discutir uma reconciliação, anunciou ele. Nem pensar, respondeu Margaret imediatamente. Então precisamos discutir a divisão de bens e a guarda, retrucou ele. Que bens? Margaret sorriu. A senhora Carter não trabalha há 12 anos. Tudo está no nome do Sr. Carter. Quanto à guarda, ela tirou uma pasta. Temos declarações juramentadas de Matthew recusando qualquer contato com a mãe, provas em vídeo de adultério, provas de fraude financeira e documentação de assédio na escola dele. O advogado de Emily revisou os documentos, seu rosto ficando cada vez mais pálido a cada página. Além disso, Margaret continuou. Estamos preparadas para apresentar acusações de alienação de afeto contra o Sr. Walter, o que envolveria sua cliente em um extenso litígio. Isso é vingança, Emily exclamou. Daniel, você está sendo cruel. Cruel? Levantei-me. Cruel por ter outro homem em nossa cama. Cruel por ter mentido na minha cara por 4 meses. Cruel por ter traumatizado nosso filho. Isso é justiça, respondi. O tribunal era menor do que eu esperava, quase clínico, com suas luzes fluorescentes e bancos de madeira desgastados. Emily sentou-se do outro lado do corredor com seu advogado barato, usando um vestido conservador que eu nunca tinha visto antes, provavelmente comprado especificamente para parecer uma esposa inocente e enlutada. A juíza Patrícia Brennan presidia, uma mulher na casa dos 60 anos com olhos que já tinham visto todas as variações de destruição conjugal. Ela revisava os documentos enquanto Emily se remexia, ocasionalmente enxugando os olhos com um lenço de papel. Sr. Carter, começou a juíza Brennan. O senhor poderia, por favor, apresentar suas provas? Margaret se levantou. Meritíssimo, gostaríamos de apresentar provas em vídeo do adultério em questão, declarou ela. O oficial de justiça instalou um laptop e logo nosso quarto, apareceu na tela. O advogado de Emily tentou protestar, alegando invasão de privacidade, mas a juíza Brennan o rejeitou. Isso foi gravado na própria casa do Sr. Carter. Continue, ordenou a juíza. O vídeo foi reproduzido. Os gemidos de Emily ecoaram pelo tribunal. Várias pessoas na galeria se remexeram desconfortavelmente.
Emily enterrou o rosto nas mãos enquanto sua voz reverberava pelas paredes. Muito melhor. Daniel nunca. Isso basta, disse a juíza Brennan. Sua expressão endureceu. Margaret apresentou os registros financeiros em seguida. O cartão de crédito secreto, as despesas do hotel, os recibos do restaurante. Cada prova era mais um tijolo no muro que eu estava construindo em torno do meu futuro. Um futuro sem Emily. Também temos uma declaração juramentada de Matthew Carter. Margaret anunciou a filha menor. A juíza Brennan olhou para cima. Quantos anos? 15, meritíssimo. Ele insistiu em prestar depoimento. Margaret respondeu. O juiz leu as palavras de Matthew em voz alta. As ações da minha mãe destruíram minha capacidade de confiar ou respeitá-la. Ela trouxe outro homem para nossa casa, para a cama que dividia com meu pai. Testemunhei as consequências imediatas de sua traição. Não desejo ter nenhum contato com ela agora ou no futuro. Solicito que meu pai receba a guarda total, sem direito a visitas obrigatórias com minha mãe. Emily soluçou audivelmente. Seu advogado se levantou. Meritíssimo, minha cliente admite ter cometido um erro terrível, mas ela ainda é a mãe deste menino. Cortá-la completamente do filho, argumentou ele. Conselheiro, interrompeu o juiz Brennan. Sua cliente estava pensando no filho quando cometeu adultério em casa? As pessoas cometem erros, meritíssimo. Minha cliente sofria de negligência emocional. O Sr. Carter trabalhava muitas horas, deixando-a sozinha, continuou ele. Eu não podia ficar calado. Eu trabalhava para sustentar a família que ela estava destruindo. Interrompi. Sr. Carter, por favor, advertiu o juiz. O senhor terá sua chance de falar. O advogado de Emily prosseguiu. Ela estava sozinha, deprimida. O Sr. Carter estava emocionalmente ausente. Objeção, disse Margaret. Não há evidências de negligência emocional. O Sr. Carter estava sustentando sua família. Deferido, decidiu o juiz. Emily se levantou de repente. Posso falar, meritíssimo? Perguntou. O juiz Brennan assentiu. A voz de Emily tremia enquanto falava. Eu sei que o que fiz foi errado, mas Daniel nunca estava presente. Ele trabalhava o tempo todo. Levava Matthew para pescar, mas nunca me levava a lugar nenhum. Eu era invisível no meu próprio casamento. Então você se tornou visível para o Sr. Walter? Perguntou a juíza Brennan, secamente. Eu estava morrendo por dentro. Emily se virou para mim. Quando foi a última vez que você me disse que eu era bonita? Quando foi a última vez que saímos juntos? Quando foi a última vez que você contribuiu com algo além de reclamações? Retruquei. Sr. Carter, advertiu a juíza. Não, meritíssima. Preciso dizer isso, insisti, levantando-me. Eu trabalhava 60 horas por semana para que ela pudesse ficar em casa. Eu pagava a mensalidade da academia, os dias de spa, as viagens com as amigas. Nunca questionei as despesas, nunca reclamei quando ela estava cansada demais para a intimidade, mas de alguma forma tinha energia para pilates à meia-noite. Eu confiava nela. E enquanto eu trabalhava para lhe dar a vida que ela queria, ela se entregava a outro homem. Você me deu coisas, não amor, gritou Emily. Eu lhe dei lealdade, disse baixinho. Isso deveria ter sido suficiente. A juíza Brennan tinha ouvido chega. Senhora Carter, por sua própria admissão, este caso durou 4 meses. Isso não é um erro. É um padrão de engano. A senhora expôs seu filho menor a um trauma que exigirá anos de terapia. A senhora usou bens conjugais para facilitar seu caso. E mesmo agora a senhora está tentando culpar seu marido por suas próprias escolhas, afirmou ela firmemente. Ela se voltou para os documentos financeiros. Estou concedendo ao Sr. Carter a guarda física e legal integral do filho menor. A Sra. Carter terá direito a visitas supervisionadas, somente se a criança concordar com tais visitas. Não, Emily exclamou, boquiaberta. Além disso, continuou a juíza, considerando a duração do casamento e a falta de histórico profissional da Sra. Carter, estou determinando uma pensão alimentícia mínima de $800 por mês durante 2 anos, dando à Sra. Carter tempo para se tornar autossuficiente. O advogado de Emily começou a protestar, mas a juíza Brennan o interrompeu. A casa conjugal e todos os bens adquiridos durante o casamento permanecerão com o Sr. Carter. Como as provas demonstram, a Sra. Carter usou fundos conjugais. Inapropriadamente, a Sra. Carter receberá seus pertences pessoais e seu veículo, concluiu a juíza. Vossa Excelência, isso é inconcebível, protestou o advogado de Emily. Advogado, sua cliente tem sorte de não estar enfrentando acusações criminais por uso indevido de bens conjugais. Sugiro que a aconselhe a aceitar esta sentença, respondeu a juíza bruscamente. Emily se levantou, tremendo. Vocês não podem tirar meu filho de mim.
gritou ela. Senhora Carter, a senhora se afastou do seu filho no momento em que escolheu seu caso extraconjugal em vez da sua família, respondeu a juíza Brennan. Vou lutar contra isso, gritou Emily. Vou tê-lo de volta. Vocês não podem me impedir de ficar com ele para sempre. A juíza Brennan bateu o martelo. Senhora Carter, mais um acesso de raiva e a considerarei em desacato. A sentença permanece, declarou ela, enquanto o oficial de justiça escoltava Emily para fora, ainda soluçando e ameaçando. Eu não sentia nada além de vazio. Nenhum triunfo, nenhuma satisfação, apenas o eco oco de 18 anos desmoronando em documentos legais. Margaret me tocou. Ombro. Acabou, ela disse suavemente. Mas nós dois sabíamos que não tinha acabado. Na verdade, não. A batalha legal foi vencida, mas a guerra pela cura tinha acabado de começar. 6 meses? Esse é o tempo que se passou desde que a tempestade me trouxe para casa mais cedo. Desde que meu mundo explodiu e se reformou em algo que mal reconheço, mas que de alguma forma prefiro. Estou na minha cozinha, agora verdadeiramente minha, preparando ovos mexidos enquanto Matthew revisa a lição de casa de cálculo no balcão. O sol da manhã entra pelas janelas que Emily sempre mantinha cobertas com aquelas cortinas pesadas que ela insistia que precisávamos. Pai, acho que tirei nota máxima na prova de física, diz Matthew, sem tirar os olhos do trabalho. Claro que tirou. Você é brilhante, respondo com orgulho. Ele sorri, algo que voltou lentamente ao longo desses meses. A terapia ajudou, mas principalmente foi o tempo e a constatação de que estamos bem, só nós dois. Sarah me convidou para o baile de inverno, ele menciona casualmente. A garota da sua aula de engenharia? Pergunto. Sim, ele confirma com um sorriso. Acontece que ela gosta de garotos que entendem de mecânica quântica. Eu rio de verdade. É uma sensação boa. A casa está diferente agora, mais limpa de alguma forma. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A toxicidade que vinha se infiltrando em nossas paredes há Deus sabe quanto tempo foi extirpada. Repintamos o quarto. Matthew ajudou e comprou móveis novos. A cama velha foi para o lixo no mesmo dia em que Emily foi embora. Meu telefone vibra. É Tom Walter, irmão de Jake. A esposa de Jake está tirando tudo dele. Achei que você gostaria de saber, diz a mensagem. Não respondo. Parei de me importar com Jake no momento em que ele saiu correndo nu da minha casa. Sua destruição foi culpa dele. Pela janela da cozinha, consigo ver a cerca que ele ajudou a consertar. Provavelmente deveria contratar alguém para refazê-la, mas serve como um lembrete. Confiança se conquista, não se ganha. Alguma notícia de Matthew? Não completa a pergunta. Não, respondo simplesmente. Não é totalmente verdade. Emily envia cartas para meu advogado implorando por contato com Matthew. Ela está morando em um apartamento-estúdio no centro da cidade e trabalhando em uma lanchonete perto da Rota 9. Jenny Gray, ela me disse que a viu na semana passada. Disse que ela parecia abatida com 10 anos e 6 meses. Aparentemente a bebida não está ajudando. Matthew não leu nenhuma das cartas dela. Elas vão direto para uma pasta, caso precisemos delas para fins legais. Ele fez a escolha dele naquela noite e eu a respeito. Quando ele estiver pronto, se é que algum dia estará, essa porta poderá se abrir, mas não antes. Pai, Matthew diz de repente, aquela tempestade foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Parei de cozinhar e me virei para olhar para o meu filho. Ele tem razão, claro. Sem aquela tempestade, eu poderia ter passado mais anos em um casamento ignorante com uma mulher que não me amava, que possivelmente nunca me amou. Matthew teria crescido vendo um relacionamento construído sobre mentiras, achando que isso era normal. Sabe de uma coisa? Você tem toda a razão. Concordo. Tomamos café da manhã juntos, conversando sobre as inscrições dele para a faculdade, os planos dele para o MIT ou Caltech. Ele quer construir coisas, diz ele. Música, coisas fortes, coisas que não quebram quando as tempestades chegam. Enquanto o deixo na escola, observo-o caminhar em direção a ele, sobe ao prédio com confiança. Seus ombros estão mais largos agora, seu passo mais firme. O garoto fragilizado de 6 meses atrás se tornou um jovem que conhece seu valor. Dirijo para o trabalho pensando em justiça, em vingança, no preço da traição. Emily perdeu tudo. Sua casa, o amor do filho, sua vida confortável, sua reputação. Ela teve exatamente o que merecia. Mas não se trata mais de vingança. Trata-se do que vem depois. A tempestade que destruiu meu casamento revelou a podridão sob a superfície. Nos forçou a reconstruir em terreno firme. Matthew e eu estamos mais próximos do que nunca. Estou namorando novamente com cuidado, lentamente, com uma mulher que entende que a confiança se conquista em pequenos momentos, não em grandes gestos.
Às vezes, tarde da noite, me pergunto se Emily também pensa naquela tempestade. Se ela percebe que sua ânsia de nos tirar de casa naquele fim de semana foi o que levou à sua ruína, a ironia não me escapa.